Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui tratar com vocês sobre o Enem de 2017, mais especificamente sobre as questões que relacionaram ou trataram de alguma forma sobre a canção popular brasileira. Na prova desse ano a gente teve uma questão falando sobre uma música dos Racionais MC chamada Fim de Semana no Parque. No último capítulo do nosso livro a gente tem uma discussão sobre rap e é muito interessante a gente notar ali que na página 132 a gente trabalha com um autor que é o Walter Garcia, que inclusive tem um artigo acadêmico específico sobre essa canção, que se chama Sobre uma cena de fim de semana do Parque dos Racionais MCs, onde ele faz uma análise bastante interessante ali sobre essa música. Bem, lógico que a gente não vai fazer aqui uma discussão ampla desse artigo, porque senão a gente ia demorar muito tempo, claro. Então vamos nos ater aqui ao trecho que a prova do Enem trabalhou e fazer então uma análise aqui das afirmações que são colocadas, tentando linkar o que a gente trouxe ali no livro em relação ao que é afirmado sobre a questão nas afirmativas aqui que aparecem. Bem, vamos lá então. Em Fim de Semana do Parque, você tem no trecho aqui colocado a descrição de cenas, né? Cenas que se alternam entre si. E lá naquele trecho inicial você vê o eu lírico da canção falando sobre um tiozinho que passa numa caranga com seus filhos que estão muito felizes e que estão jogando, brincando ali com seus brinquedos eletrônicos, ou seja, que tem um determinado poder aquisitivo para ter esse tipo de tecnologia às mãos e que estão se direcionando a um parque público, a um lugar onde você tem acesso a uma série de opções de lazer. Bem, depois de ele fazer essa descrição, você vai ver que ele muda de cena. No mesmo verso ele muda de cena porque ali num dado momento ele fala: a molecada lá da área, como é que tá? Provavelmente correndo para lá e para cá, jogando bola descalços nas ruas de terra. Então ele muda, né? Você vê que tem uma questão de um corte abrupto dentro da canção, onde ele fala primeiro de uma cena feliz e depois fala de uma molecada lá da área. E aí é muito interessante a gente sempre pensar que a obra dos Racionais MCs e de vários rappers, ela sempre vai estar de alguma forma pautada por essa questão da perspectiva. E aí isso também está dentro do capítulo do nosso livro, de pensar e essa como uma das grandes e mais importantes novidades do rap brasileiro. É de trazer a perspectiva de sujeitos marginalizados e desses sujeitos marginalizados promoverem, construírem uma canção que falem da sua própria realidade. Bem, então ele faz esse jogo, faz essa mudança de cena e aí ele volta novamente para a cena feliz, para a cena harmoniosa, onde ele vai dizer lá: olha só aquele clube que da hora, aquela quadra, aquele campo, olha quanta gente, tem sorveteria, cinema, piscina quente. E aí já é uma opção da prova de fazer esse jogo de alternância de cenas, né? Aí ele volta para a questão do lado de cá, não do lado de lá, do lado que ele pertence. Onde ele fala do quê? Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo para molecada. Então ele volta para a ideia da molecada, para essa imagem. Frequentar nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso, o centro comunitário é um fracasso. Então aí, quando você faz a leitura da questão, do enunciado da questão no caso, quando você faz essa leitura, você vê que existe essa alternância de cenas, um pouco pela própria ação da letra, né? E também pelos recortes que o próprio Enem, né, o próprio elaborador da questão fez. Feito isso, então, ele coloca: a letra da canção representa uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer que... Então ele está falando do quê? Ele está falando de políticas públicas e como que essa canção constrói uma perspectiva sobre essas políticas públicas voltadas para o lazer, né? Então vamos lá para as afirmativas que eu tenho aqui comigo, né? As 5 alternativas que a gente tem, vamos fazer uma pequena análise delas. Letra A: retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda por falta de espaço adequado. Bem, aqui a gente já exclui essa questão logo de cara, por quê?
porque ela está afirmando algo que o próprio enunciado, que o próprio trecho da canção não diz. Ele não fala que não existe algum tipo de espaço de lazer apropriado nas comunidades periféricas, onde a gente percebe que é onde vive a tal da molecada a qual ele se refere duas vezes dentro desse trecho da canção. Ele em nenhum momento fala, a gente quer ter os espaços de lazer, mas não há como, não há lugar físico para se construir isso. Então, como ele não afirma isso, você não pode corroborar com essa afirmação e já descarta ela de cara, né? Então, você não pode trazer ao texto algo que não está... trazer ao texto alguma coisa que não está dita ali. Ok? Então, vamos lá, letra B. Ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais que o acessam à sua maneira. Bem, se ele está fazendo uma comparação positiva e negativa, é porque existe sim uma relevância, e não o contrário. Se o trato com as opções de lazer oferecidas pelo Estado fossem a mesma, a relação das pessoas de classe média, classe alta, com as opções de lazer público fossem as mesmas das classes menos favorecidas, até que teria algum sentido essa afirmação. Mas não é isso que ele coloca. Ele alterna as perspectivas para dizer o seguinte: o espaço de lazer é importante sim, mas nem todos têm acesso. Então, a gente descarta também essa outra alternativa. Tá certo? Letra C expressa o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas atividades de lazer. Aqui está o problema da interpretação de texto aqui dentro do Enem. Você a terceira alternativa aqui está dizendo algo que a letra não diz. Está falando algo por ela, né? Está dizendo uma coisa aqui que não está posta. Ele em nenhum momento fala a molecada a qual ele está se referindo não quer saber de lazer. Ele está se referindo à ausência desses espaços de lazer para dizer justamente o contrário. Esses moleques não só querem quanto precisam desses espaços de lazer para dizer o quê? Que o lazer, assim como o acesso à saúde, educação e uma série de outras políticas públicas são fundamentais para quê? Para a constituição da cidadania. Então a gente descarta também essa outra afirmativa aqui, porque ela, mais uma vez, constrói uma perspectiva que não está posta ali dentro do texto. Letra D. Implica condições desiguais de acesso ao lazer, pela falta de infraestrutura e investimentos em equipamentos. Essa aqui é a melhor das alternativas. Por quê? Porque ele fala essa ideia das condições desiguais está justamente sendo reafirmada a todo momento nos trechos que estão ali colocados dentro da prova, dentro da questão. Então, por colocar isso, né, uns têm, outros não, ele está reafirmando justamente isso. O lazer é importante para todo mundo enquanto política pública, só que uns têm e outros não. Uns vão de carro, levam seus filhos que já têm acesso a uma série de outros meios de lazer, e usufruem desse espaço público também, enquanto outros jovens não têm esse mesmo acesso. E aí, só para finalizar, vamos fazer aqui então a análise da última alternativa que a gente vai considerar incorreta também, que é a letra E. Olha só o que ela diz. Aponta para o predomínio do lazer contemplativo nas classes favorecidas economicamente e do prático nas menos favorecidas. Isso aqui é um completo absurdo. Essa coisa de falar que a pessoa da classe menos favorecida gosta de atividade física, a pessoa das classes mais abastadas não gosta, ou dizer que não, a pessoa que não tem condição social gosta de jogar futebol, enquanto a pessoa que tem uma boa condição financeira vai querer ir no museu, por exemplo, né, apreciar uma obra de arte. Isso aí é um completo absurdo, ele não afirma isso em nenhum momento. E ao trazer a necessidade do lazer enquanto política pública, ele fala justamente o contrário. Ele fala, olha, a possibilidade de se divertir, de ir a um clube, acessar uma piscina, uma quadra poliesportiva, é uma demanda que se coloca para todos os cidadãos. Então, mais uma vez, a gente vê isso como algo que não se sustenta naquilo que a canção afirma.
Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram então dessa análise que a gente fez sobre a canção dos Racionais que apareceu no Enem, a gente logicamente vai recomendar para vocês a aquisição do nosso livro, História da Música Popular Brasileira para Vestibulares e Enem, que vai estar disponível para compra no site mpbnovestibular.com, tá? Nesse livro, como vocês sabem, alguns de vocês já sabem, vocês não vão só encontrar uma análise, uma discussão sobre o rap brasileiro, mas também sobre outros vários gêneros musicais do nosso país que foram muito importantes e que ainda são para entenderem a nossa própria história, tá? Então fica aí a dica e agradeço a vocês. Um abraço.